Ela estava sozinha diante do bolo de aniversário, lágrimas escorrendo em silêncio, quando uma menininha de 8 anos se aproximou e perguntou com a maior inocência: "Podemos nos juntar a você?" Ninguém imaginava que essa pergunta simples mudaria 3 vidas para sempre. A chuva batia forte nas janelas da padaria Cantinho Doce quando Rafael empurrou a porta de vidro, segurando a mão pequena de Rebeca. O cheiro de pão quentinho e café fresco invadiu as narinas deles, mas foi outra coisa que chamou a atenção da menina. No canto mais reservado da padaria, uma jovem estava sentada sozinha em sua cadeira de rodas, encarando um bolo de aniversário com velas ainda acesas. "Papai, olha", Rebeca sussurrou puxando a manga da camisa do pai. "Por que aquela moça está sozinha no aniversário dela?" Rafael olhou na direção que a filha apontava e sentiu o coração apertar. A jovem parecia ter pouco mais de 20 anos, cabelos castanhos caindo sobre os ombros, mas o que mais marcava era a tristeza profunda estampada no rosto. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas enquanto ela fitava as velas que derretiam lentamente. "Rebeca, não podemos nos intrometer na vida das pessoas", Rafael murmurou baixinho, tentando direcionar a filha para uma mesa distante. Mas Rebeca tinha aquela determinação que só crianças possuem quando sentem que algo está errado. Soltou-se da mão do pai e caminhou diretamente até a mesa da jovem, com passos decididos de quem não conhece o medo de estranhos. "Oi", ela disse com a voz clara e doce. "Você está bem?" A jovem levantou os olhos, surpresa. Por um instante, pareceu que ia dizer alguma coisa dura, mas quando viu o rostinho preocupado de Rebeca, sua expressão se suavizou completamente. "Oi, pequena", ela respondeu, limpando rapidamente as lágrimas. "Estou sim. Mas você estava chorando." Rebeca observou com aquela honestidade brutal das crianças. "E está sozinha no seu aniversário. Isso é muito triste." Rafael se aproximou rapidamente, constrangido pela franqueza da filha. "Desculpe, ela é muito curiosa." "Rebeca, vem cá." "Não, tudo bem", a jovem disse, e pela primeira vez esboçou um sorriso fraco. "Ela tem razão, é meio triste mesmo." Rebeca olhou para o bolo, depois para as velas que continuavam derretendo e tomou uma decisão que mudaria tudo. "Podemos nos juntar a você?" A pergunta saiu tão naturalmente, tão cheia de inocência e gentileza, que fez o coração da jovem se partir e se reconstituir ao mesmo tempo. Ela ficou alguns segundos sem conseguir responder, como se não acreditasse que alguém realmente quisesse ficar com ela. "Rebeca", Rafael tentou intervir, mas foi interrompido. "Eu me chamo Rebeca, e este é meu papai, Rafael." "Qual é o seu nome?" "Cecília", ela respondeu, a voz falhando um pouco. "E vocês realmente querem ficar comigo?" "Claro!" Rebeca exclamou, já puxando uma cadeira para se sentar. "Ninguém deveria passar aniversário sozinho. Meu papai sempre diz que momentos especiais são melhores quando compartilhados." Rafael sentiu um misto de orgulho e preocupação. Orgulho pela bondade natural da filha, preocupação por não saber em que situação estavam se metendo. Mas quando viu os olhos de Cecília se iluminarem pela primeira vez, soube que não havia volta. "Com licença", ele disse, puxando uma cadeira também. "Se não se importa mesmo, por favor", Cecília sussurrou, e havia tanto alívio na voz dela que partiu o coração de Rafael. Eu não esperava que alguém..." "Quantos anos você está fazendo?" Rebeca perguntou, interrompendo o momento pesado com sua curiosidade infantil. 27, Cecília respondeu, tentando parecer mais animada. "Nossa, você é bem mais velha que eu." "Eu tenho 8 anos, Rebeca anunciou orgulhosa. "Papai, podemos cantar parabéns para a Cecília?" Rafael olhou ao redor. A padaria estava relativamente vazia, apenas alguns clientes espalhados pelas mesas, mas mesmo assim se sentiu um pouco constrangido. "Se ela quiser", ele disse cautelosamente. Cecília cobriu o rosto com as mãos, e por um momento, Rafael pensou que ela fosse chorar novamente. Mas quando ela levantou a cabeça, estava sorrindo através das lágrimas. "Faz muito tempo que ninguém canta parabéns para mim", ela confessou. Rebeca não precisou de mais encorajamento. Começou a cantar com sua voz infantil e afinada, e Rafael se juntou a ela, sua voz grave fazendo harmonia. Outros clientes da padaria
Olharam na direção deles, alguns sorrindo ao ver a cena tocante. Quando terminaram, Cecília aplaudiu com tanto entusiasmo que parecia uma criança também. Agora você precisa fazer um pedido, Rebeca declarou. E soprar as velas. Cecília fechou os olhos por alguns segundos. Depois soprou todas as velas de uma vez. Quando a fumaça se dissipou, ela estava olhando diretamente para Rebeca. Meu pedido já foi atendido, ela disse suavemente. O que você pediu? Rebeca quis saber imediatamente. Para não passar meu aniversário sozinha, Cecília respondeu. E sua voz estava carregada de uma emoção que fez Rafael engolir seco. Mas por que você estava sozinha? Rebeca perguntou com aquela curiosidade infantil que às vezes machuca sem querer. Rafael se preparou para intervir, mas Cecília respondeu com uma honestidade surpreendente. Porque às vezes as pessoas não sabem como lidar com quem é diferente. Ela disse simplesmente, indicando a cadeira de rodas. Rebeca olhou para a cadeira como se a visse pela primeira vez. Depois voltou os olhos para Cecília com uma expressão completamente séria. Mas você não é diferente. Você é igual a gente, só usa uma cadeira especial para se locomover. Minha professora disse que cada pessoa tem jeitos diferentes de fazer as coisas, e isso é normal. A simplicidade e a aceitação natural de Rebeca fizeram Cecília chorar novamente. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Sua filha é muito especial, ela disse para Rafael. Ela é tudo para mim, Rafael respondeu. E havia um orgulho genuíno na voz dele. Às vezes ela me ensina mais sobre humanidade do que eu ensino para ela. Podemos comer o bolo agora? Rebeca perguntou, já pegando os garfos que estavam sobre a mesa. Cecília riu, um som que parecia ter ficado guardado há muito tempo. Claro, mas primeiro me contem sobre vocês. O que fazem? Como é a vida de vocês? Enquanto cortavam o bolo, Rafael contou que trabalhava como técnico em informática em uma empresa pequena, que criava a Rebeca sozinho desde que ela era bebê, e que a filha era seu maior orgulho e sua razão de viver. E a mamãe da Rebeca? Cecília perguntou delicadamente. Ela nos deixou quando Rebeca era muito pequena, Rafael explicou sem amargura. Disse que não estava pronta para ser mãe. Foi difícil no começo, mas nós nos viramos bem, não foi, princesa? Foi sim, Rebeca confirmou de boca cheia de bolo. Papai faz panqueca no formato de coração e me ajuda com o dever de casa. Ele é o melhor papai do mundo. Cecília sorriu, mas Rafael percebeu uma sombra passando pelos olhos dela. E você, Cecília? Conte sobre sua vida, ele disse gentilmente. Por um momento, ela hesitou. Depois suspirou fundo e começou a falar. Minha história é complicada. Eu nem sei por onde começar. Comece pelo começo, Rebeca sugeriu com a lógica simples das crianças. Bom, eu nem sempre usei cadeira de rodas. Cecília começou mexendo nervosamente no guardanapo. Há alguns anos, eu tinha uma vida completamente diferente. Praticava esportes, dançava, estava noiva. Rafael percebeu que ela estava prestes a contar algo muito doloroso. Você não precisa falar se não quiser, ele disse suavemente. Na verdade, preciso, ela respondeu com uma determinação surpreendente. Faz muito tempo que não tenho ninguém para conversar de verdade. Rebeca parou de comer bolo e prestou atenção total, como se soubesse que algo importante estava sendo dito. Um acidente mudou tudo. Cecília continuou, a voz ficando mais baixa. E quando as pessoas descobriram que eu nunca mais ia andar, descobriram também quem realmente se importava comigo. O que aconteceu com seu noivo? Rafael perguntou, já imaginando a resposta. Ele disse que não tinha assinado contrato para cuidar de uma pessoa com deficiência. Cecília respondeu com uma amargura controlada. E minha família? Ela parou, engolindo seco. Minha família decidiu que seria melhor eu ficar discreta, longe dos olhos das pessoas, para não causar constrangimento. O silêncio que se instalou foi pesado. Rafael sentia raiva crescendo no peito, mas era Rebeca quem parecia mais indignada. Isso é muito ruim, ela exclamou. Como eles podem falar isso? Você é uma pessoa legal. Obrigada, Rebeca. Cecília sorriu através das lágrimas que voltaram a aparecer. Você não sabe como suas palavras significam muito para mim. Cecília, Rafael disse, escolhendo as palavras cuidadosamente.
Você não está sozinha. Pelo menos não hoje. E nem amanhã, Rebeca completou com entusiasmo. Podemos ser seus amigos. Cecília olhou para os dois, para aquele pai e filha que apareceram do nada em sua vida e ofereceram algo que ela não recebia há muito tempo. Aceitação simples e genuína. Vocês nem me conhecem direito, ela disse baixinho. Conhecemos o suficiente, Rafael respondeu com convicção. Conhecemos uma pessoa gentil que merecia ter alguém cantando parabéns no seu aniversário. E que faz um bolo muito gostoso, Rebeca acrescentou, fazendo todos rirem. Por algumas horas, eles ficaram ali conversando. Rebeca contou sobre a escola, sobre suas brincadeiras favoritas, sobre como ajudava o pai em casa. Rafael falou sobre seu trabalho, sobre os desafios de ser pai solteiro, sobre como encontrava alegria nas pequenas coisas da vida. E Cecília, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu como uma pessoa normal. Não como uma vítima, não como um fardo, não como alguém para ser escondido, apenas como Cecília. Quando começou a escurecer, Rafael percebeu que precisavam ir embora. Rebeca, está ficando tarde. Amanhã tem aula. Ah, papai, ela reclamou. Estava tão bom. Para mim também, Cecília admitiu. Muito obrigada por tudo. Vocês salvaram meu aniversário. Podemos nos encontrar de novo? Rebeca perguntou com esperança. Cecília olhou para Rafael, incerta. Ele assentiu com um sorriso. Claro, se você quiser. Quero sim, ela respondeu rápido demais, revelando o quanto estava carente de companhia. Enquanto se preparavam para sair, Cecília segurou o braço de Rafael. Rafael, posso te pedir uma coisa? Claro, cuida bem dela. Rebeca é especial. Ela tem algo que muita gente perde quando cresce. O quê? A capacidade de ver as pessoas pelo que elas realmente são, não pelo que aparentam ser. Rafael olhou para a filha, que estava guardando o último pedaço de bolo em um guardanapo. Eu sei, ele disse. Às vezes ela me surpreende com sua sabedoria. Quando saíram da padaria, Rebeca se virou e acenou para Cecília através da janela. Ela acenou de volta e, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinha. Mas nenhum dos três imaginava que aquele encontro casual desencadearia uma série de eventos que revelariam segredos que alguns preferiam manter enterrados, e que a inocência de uma criança de 8 anos seria a chave para expor verdades que mudariam suas vidas para sempre. A pergunta simples de Rebeca havia aberto uma porta que não poderia mais ser fechada. E do outro lado dessa porta, havia muito mais do que uma jovem solitária celebrando aniversário. Havia uma história de família, poder, segredos e uma luta que estava apenas começando. Dias depois do encontro na padaria Cantinho Doce, Rafael não conseguia tirar Cecília da cabeça. Durante o trabalho na empresa Tecnosoluções, enquanto digitava códigos e resolvia problemas de sistema, sua mente voltava constantemente para aquela jovem que havia tocado seu coração e o de sua filha, de forma tão profunda. Rebeca também não parava de falar sobre a nova amiga. Durante o café da manhã, no caminho para a escola, na hora do jantar. Sempre a mesma pergunta. Papai, quando vamos ver a Cecília de novo? Logo, princesa, Rafael respondia. Mas a verdade era que não sabia como reaproximá-las sem parecer invasivo. A resposta veio de forma inesperada. Caminhando pela praça central da cidade depois de buscar Rebeca na escola, eles a viram. Cecília estava parada em frente à vitrine de uma loja de livros, olhando fixamente para algo que não conseguiam ver. É ela! Rebeca gritou, soltando-se da mão do pai e correndo na direção da jovem. Cecília! Ela chamou, fazendo a jovem se virar surpresa. Quando Cecília viu Rebeca correndo em sua direção, seu rosto se iluminou de uma forma que Rafael nunca tinha visto antes. Era como se uma luz tivesse se acendido por dentro dela. Rebeca! Rafael! Ela exclamou genuinamente feliz. Que coincidência incrível! Não é coincidência, Rebeca declarou com a certeza absoluta das crianças. É o destino. Minha professora disse que quando as pessoas se encontram de novo por acaso, é porque o universo quer que elas sejam amigas. Cecília riu, um som que estava se tornando mais comum desde que conheceu aquela dupla especial. Sua professora é muito sábia, ela disse. E vocês?
O que estão fazendo aqui? Voltando da escola, Rafael respondeu se aproximando. E você? Por um momento Cecília hesitou. Depois suspirou fundo. Estava tentando ter coragem de entrar nesta livraria. Tenho um livro que quero comprar há semanas, mas é complicado. Por quê? Rebeca perguntou com aquela curiosidade natural. Porque o dono da loja tem preconceitos. Da última vez que tentei entrar, ele foi muito grosseiro. Disse que pessoas como eu atrapalhavam a circulação dos outros clientes. Rafael sentiu a raiva subir pelo peito. Ele disse isso mesmo? Palavras mais duras até, Cecília admitiu, baixando a cabeça. Desde então, fico do lado de fora olhando o livro na vitrine, sem coragem de entrar. Rebeca olhou para a livraria, depois para Cecília, e sua expressão ficou determinada. Então, vamos entrar juntos. Papai sempre diz que pessoas ruins ficam com vergonha, quando pessoas boas mostram como se comportar direito. Rafael sorriu orgulhoso da filha. Ela tem razão. Se você quiser, podemos entrar com você. Cecília olhou para os dois, tocada pela gentileza. Vocês fariam isso por mim? Claro! Rebeca respondeu imediatamente. Amigos ajudam amigos. Enquanto entravam na livraria juntos, Cecília murmurou para Rafael. Sua filha é um anjo. Às vezes ela me surpreende com sua sabedoria. Rafael respondeu baixinho. O dono da livraria, um homem de meia idade com expressão permanentemente azeda, olhou para o grupo com desaprovação evidente quando os viu entrando. Seus olhos se fixaram na cadeira de rodas de Cecília com desprezo mal disfarçado. Posso ajudá-los? Ele perguntou com um tom que deixava claro que preferia não ajudar ninguém. Queremos ver os livros de literatura, Rafael disse firmemente, posicionando-se de forma protetiva ao lado de Cecília. O homem fez um gesto vago na direção dos fundos da loja. Estão lá atrás. Tomem cuidado para não derrubar nada. O comentário foi claramente direcionado a Cecília, que abaixou a cabeça constrangida. Mas Rebeca não deixou passar. Meu papai sempre diz que só derruba coisas quem não tem cuidado, não quem usa cadeira de rodas. Ela disse alto o suficiente para toda a loja ouvir. E a Cecília é muito cuidadosa. O dono da livraria ficou sem resposta, claramente desconfortável com a espontaneidade da criança. Rafael aproveitou para conduzir o grupo para a seção de livros, deixando o homem constrangido para trás. Qual livro você queria? Rafael perguntou quando chegaram aos fundos da loja. Este aqui, Cecília apontou para um volume na prateleira mais alta. É sobre superação e recomeços. Achei que poderia me ajudar. Rafael pegou o livro e entregou para ela. Quando Cecília segurou o exemplar, seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, ela sussurrou. Não é só pelo livro. É por me tratarem como uma pessoa normal. Você é uma pessoa normal, Rebeca disse com naturalidade absoluta. Só usa uma cadeira especial para se locomover. Enquanto caminhavam de volta para o caixa, Cecília respirou fundo e começou a falar. Posso contar para vocês como foi meu acidente? Rafael olhou para Rebeca, incerto se era apropriado a criança ouvir, mas ela assentiu séria. Eu trabalhava como fisioterapeuta, Cecília começou. Adorava meu trabalho, ajudar as pessoas a recuperar movimentos, a superar limitações físicas. Irônico, não é? Eles se posicionaram perto do caixa, mas o dono continuava os ignorando propositalmente. Era um sábado à tarde. Eu estava voltando de uma festa de casamento com meu noivo. Ele havia bebido, mas insistiu em dirigir. Eu implorei para chamarmos um táxi, mas ele disse que estava perfeitamente capaz. A voz de Cecília ficou mais baixa, carregada de dor. A última coisa que lembro é de ver um caminhão vindo na nossa direção. Depois, apenas escuridão. Rebeca segurou a mão de Cecília espontaneamente, um gesto de consolo puro. Acordei no hospital 3 semanas depois. Os médicos me explicaram que minha coluna havia sido severamente lesionada, que eu nunca mais ia andar. E seu noivo? Rafael perguntou suavemente. Cecília soltou uma risada amarga. Ele saiu do acidente sem um arranhão, e também saiu da minha vida sem olhar para trás. Mas por quê? Não foi culpa sua, Rebeca exclamou indignada. Para ele, eu tinha me tornado um fardo, suas palavras exatas. Disse que não havia assinado o contrato para cuidar de uma pessoa com deficiência. Rafael apertou os punhos,
controlando a raiva que sentia daquele homem covarde. Com licença, o dono da livraria finalmente se aproximou, claramente irritado por eles estarem demorando. Vão comprar alguma coisa ou não? Sim, Cecília respondeu com dignidade, estendendo o livro. Este aqui. O homem pegou o livro com má vontade e começou a processar a venda de forma deliberadamente lenta e grosseira. E sua família? Rafael perguntou baixinho enquanto esperavam. Cecília fechou os olhos por um momento. Essa é a parte mais dolorosa de toda a história. Eles não te ajudaram? Rebeca perguntou inocentemente. Minha família tem status social. Meu pai é empresário. Minha mãe participa de eventos beneficentes, sempre preocupados com a aparência que passam para a sociedade. O dono da livraria estava deliberadamente demorando, folheando o livro como se estivesse procurando algum defeito. Quando saí do hospital, achei que eles me receberiam de braços abertos, que me dariam o apoio que eu precisava para reconstruir minha vida. E não deram? Rafael perguntou, já temendo a resposta. Meu pai disse que seria melhor para todos se eu ficasse discreta. Longe dos eventos sociais, dos encontros familiares, de qualquer situação onde eu pudesse causar desconforto para os outros. Isso é horrível! Rebeca exclamou alto demais, fazendo outros clientes olharem. Ele até ofereceu para pagar uma casa em outra cidade, longe de tudo e todos, para eu me adaptar à nova realidade sem constranger a família. Rafael sentiu vontade de abraçar Cecília, mas se conteve. E você recusou? Recusei. Disse que não ia me esconder como se fosse algo de que se envergonhar. Então ele cortou minha mesada, cancelou meu plano de saúde, disse que se eu queria ser independente, que descobrisse como. O dono da livraria finalmente processou a venda, jogando o livro dentro de uma sacola de forma grosseira. R$ 45, ele disse sem nem olhar para Cecília. Ela pegou a carteira, mas Rafael foi mais rápido. Eu pago, ele disse firmemente, estendendo o dinheiro. Rafael, você não precisa, Cecília protestou. Quero pagar, ele insistiu. Amigos fazem isso. Quando saíram da livraria, Cecília estava claramente emocionada. Ninguém fez uma gentileza dessas para mim há muito tempo, ela disse. Agora nós fazemos, Rebeca declarou. Papai, podemos convidar a Cecília para jantar em casa? Rafael olhou para Cecília, vendo esperança brilhando em seus olhos. Se ela quiser, ele disse. Eu quero muito, Cecília respondeu rapidamente. Faz tanto tempo que não tenho uma refeição em família. Enquanto caminhavam juntos pelas ruas da cidade, Cecília continuou contando sua história. Como havia perdido o apartamento que dividia com o ex-noivo, como agora morava sozinha em um pequeno estúdio, como sobrevivia com o pouco dinheiro que conseguia fazendo trabalhos freelance de fisioterapia online. Mas o pior não é a falta de dinheiro, ela confessou. É a solidão. É acordar todos os dias sabendo que ninguém se importa se você existe ou não. Nós nos importamos, Rebeca disse com veemência. Verdade, papai? Verdade, Rafael confirmou. E havia algo em sua voz que fez Cecília olhar para ele com mais atenção. Quando chegaram ao pequeno apartamento onde Rafael e Rebeca moravam, Cecília ficou tocada pela simplicidade acolhedora do lugar. Móveis simples, mas tudo limpo e organizado com carinho. Fotos de Rebeca espalhadas pelas paredes, desenhos dela colados na geladeira. Sua casa é muito aconchegante, ela disse sinceramente. É pequena, mas é nossa, Rafael respondeu, ajudando-a a navegar pela sala. Rebeca, vai lavar as mãos enquanto eu preparo o jantar. Posso ajudar? Cecília ofereceu. Pode sim, você sabe cozinhar? Sei. Antes do acidente, eu adorava cozinhar. Depois, bem, é difícil quando você mora sozinha e não tem muito para quem cozinhar. Trabalhando juntos na cozinha, Rafael e Cecília descobriram uma sintonia surpreendente. Ela preparava uma salada enquanto ele cozinhava o macarrão, conversando sobre receitas, sobre gostos culinários, sobre pequenas coisas da vida. Papai, a Cecília pode ser nossa amiga para sempre? Rebeca perguntou durante o jantar. Se ela quiser, Rafael respondeu, olhando para Cecília. Eu quero, ela disse sem hesitar. Vocês me devolveram algo que eu achei que havia perdido para sempre. O quê? Rebeca quis saber. A esperança de que ainda existem pessoas boas no mundo. Pessoas que veem além das aparências,
que se importam de verdade. Quando a noite avançou e chegou a hora de Cecília ir embora, nenhum dos três queria que o momento acabasse. Posso voltar outro dia? Ela perguntou timidamente. Pode vir sempre que quiser. Rafael respondeu. Nossa casa é sua casa. E amanhã é sábado, Rebeca lembrou. Podemos fazer alguma coisa divertida juntos. Cecília sorriu e pela primeira vez desde o acidente, se sentiu verdadeiramente feliz. Então até amanhã, ela disse. Quando ela saiu, Rafael ficou pensando na história que havia ouvido. Uma mulher corajosa, abandonada por quem deveria protegê-la, lutando sozinha contra o mundo. E uma criança de 8 anos que havia enxergado nela exatamente o que todos deveriam ver. Uma pessoa humana digna de amor e respeito. Mas Rafael não imaginava que a família de Cecília não havia simplesmente a abandonado. Havia algo muito mais sinistro por trás daquele afastamento. Segredos que logo viriam à tona e que transformariam aquela amizade nascente em algo muito mais complexo e perigoso do que qualquer um poderia imaginar. A verdade estava começando a se revelar, e quando ela viesse completamente à luz, nada mais seria como antes. No sábado seguinte, Rafael acordou com Rebeca pulando na cama dele, já completamente vestida e animada. Papai, levanta, a Cecília vai chegar daqui a pouco. Rafael sorriu, percebendo como a filha havia se apegado rapidamente à nova amiga. Eles haviam combinado de passar o dia no Parque das Águas, um lugar tranquilo onde Cecília poderia circular facilmente com a cadeira de rodas. Quando Cecília chegou, Rafael notou algo diferente nela. Havia um brilho nos olhos que não estava presente nos encontros anteriores, como se a esperança estivesse renascendo. Você parece mais animada hoje, ele comentou enquanto caminhavam em direção ao parque. É porque pela primeira vez em muito tempo tenho algo para esperar, ela confessou. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim. No parque, Rebeca correu na frente, explorando cada canto com a energia típica das crianças. Cecília a observava com um sorriso genuíno, como se estivesse redescobrir a alegria através dos olhos da menina. Cecília, vem ver os patinhos! Rebeca gritou da beira do lago artificial. Quando se aproximaram, Rebeca já estava tirando pedaços de pão da bolsa que Rafael havia trazido. Você pode alimentar eles também, ela disse, estendendo um pedaço para Cecília. Faz anos que não faço isso, Cecília murmurou, jogando migalhas na água. Os patos se aproximaram imediatamente, criando uma cena quase mágica. Olha só como eles gostam de você, Rebeca exclamou, batendo palmas. Rafael observava tudo em silêncio, tocado pela simplicidade do momento. Cecília estava rindo, realmente rindo, de uma forma que parecia ter esquecido há muito tempo. Sabe o que mais gosto nela? Rebeca sussurrou para o pai, pensando que Cecília não escutava. O que, princesa? Ela não finge que está bem. Ela mostra quando está triste, mas também mostra quando está feliz de verdade. As pessoas grandes sempre fingem. Cecília ouviu e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sua filha enxerga coisas que muitos adultos não conseguem ver, ela disse para Rafael. Ela tem esse dom, Rafael concordou. Às vezes penso que as crianças veem o mundo como ele realmente deveria ser. Estavam nesse momento de paz quando 3 pessoas se aproximaram. Rafael reconheceu um deles como Maurício, um colega de trabalho, acompanhado da esposa e de um amigo que não conhecia. Rafael, que coincidência! Maurício cumprimentou. Mas Rafael percebeu imediatamente que o olhar dele se fixou em Cecília com uma expressão de desconforto. Oi, Maurício. Rafael respondeu cautelosamente. Esta é sua namorada? Maurício perguntou, olhando para Cecília com uma curiosidade inadequada. É nossa amiga Cecília, Rebeca respondeu antes que Rafael pudesse falar. Ela é muito legal. A esposa de Maurício sussurrou algo no ouvido do marido, claramente fazendo algum comentário sobre a situação. O amigo deles foi mais direto. Nossa, Rafael, não sabia que você tinha esse tipo de interesse, ele disse com um tom que fez o sangue de Rafael ferver. Que tipo de interesse? Rafael perguntou, sua voz ficando mais fria. Ah, você sabe, pessoas com necessidades especiais. Cada um com seus gostos, né? O comentário foi tão cruel e desnecessário que até Maurício pareceu constrangido. Cecília baixou a cabeça, claramente ferida, mas foi Rebeca quem explodiu. Ela não tem necessidades especiais.
Ela só usa uma cadeira para andar. Vocês que são especiais de ruim, a menina gritou, fazendo várias pessoas no parque olharem na direção deles. Rebeca. E Rafael tentou acalmar a filha, mas ela estava indignada. Por que as pessoas grandes são tão más? Ela perguntou alto. A Cecília é mais legal que vocês. Maurício tentou rir da situação. Criança fala cada coisa, né? Mas sério, Rafael, você tem certeza do que está fazendo? Esse tipo de relacionamento pode ser complicado. Foi a gota d'água para Rafael. Ele se posicionou na frente de Cecília de forma protetiva. Maurício, vou falar uma vez só. Cecília é uma pessoa incrível que merece respeito. Se você não consegue enxergar isso, o problema é seu, não dela. Calma, cara, não precisa se alterar. Só estou sendo realista. Realista? Rafael interrompeu. Realista seria você perceber que está sendo preconceituoso e ignorante na frente da minha filha. O amigo de Maurício riu desdenhosamente. Que dramático. Relaxa, cara. Todo mundo sabe que esse tipo de pessoa tem limitações. Não é preconceito, é fato. Cecília tentou intervir. Gente, não precisam brigar por minha causa. Precisam sim, Rebeca gritou novamente. Meu papai sempre disse que pessoas boas protegem pessoas boas. Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira de Cecília e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Cecília, você é uma das pessoas mais corajosas que conheço. Qualquer homem seria privilegiado em ter você como companhia, seja como amiga ou qualquer outra coisa. E quem não consegue ver isso não merece nem sua atenção. As palavras de Rafael fizeram Cecília chorar, mas eram lágrimas de gratidão, não de tristeza. Nunca ninguém a havia defendido daquela forma, com tanta convicção e carinho. Maurício e os acompanhantes perceberam que haviam perdido a discussão moralmente e se afastaram resmungando comentários maldosos entre si. Quando ficaram sozinhos novamente, Cecília segurou a mão de Rafael. Obrigada, ela disse simplesmente. Fazia tanto tempo que ninguém me defendia. Você não precisa agradecer. Qualquer pessoa decente faria a mesma coisa. Não é verdade, Cecília balançou a cabeça. A maioria das pessoas prefere fingir que não viu, para não se envolver. Rebeca se aproximou e abraçou Cecília pela lateral. Não liga para eles. Pessoas ruins sempre falam coisas ruins, mas pessoas boas como você e meu papai sempre vencem no final. Como você sabe disso? Cecília perguntou, tocada pela sabedoria da criança. Porque nos filmes é sempre assim. E minha professora disse que a vida real também é assim. Só demora mais para acontecer. Rafael riu, admirado pela forma como a filha conseguia simplificar conceitos complexos. Passaram o resto da tarde no parque, mas algo havia mudado. Os laços entre eles se fortaleceram diante da adversidade. Rafael havia mostrado que estava disposto a defender Cecília publicamente, e ela havia sentido pela primeira vez desde o acidente que não estava completamente sozinha no mundo. Quando voltavam para casa no final do dia, Cecília estava mais quieta, pensativa. No que está pensando? Rafael perguntou. Estou pensando que talvez ainda exista esperança para mim, que talvez eu possa reconstruir minha vida com pessoas que realmente se importam. Pode sim, Rebeca disse do banco de trás do carro. E nós vamos ajudar. Verdade, papai. Verdade, Rafael confirmou, olhando para Cecília através do espelho retrovisor. Você não está mais sozinha. Mas nenhum dos três sabia que aquela demonstração pública de apoio havia sido observada por alguém que logo levaria a informação para pessoas que preferiam Cecília isolada e esquecida. E que essa simples tarde no parque desencadearia uma série de eventos que testaria a força daquela amizade de formas que eles jamais imaginaram. A tempestade estava se formando, e quando chegasse, revelaria segredos que mudariam tudo. Na segunda-feira seguinte, Rafael chegou ao trabalho na Tecnosoluções com um sorriso no rosto, ainda pensando no fim de semana maravilhoso que haviam passado com Cecília. Mas o sorriso desapareceu rapidamente quando viu Maurício conversando em sussurros com o chefe, ambos olhando na direção dele. Rafael, minha sala. Agora, disse o gerente Carlos sem nem cumprimentar. O coração de Rafael disparou. Em 10 anos de empresa, nunca tinha sido chamado daquela forma. Quando entrou na sala, Carlos fechou a porta com uma expressão séria que ele nunca havia visto antes. Senta aí,
Carlos apontou para a cadeira em frente à mesa. Preciso conversar com você sobre uma situação delicada. Não, que situação? Rafael perguntou, embora já suspeitasse. Maurício me relatou um incidente no parque no fim de semana. Disse que você se envolveu numa confusão por causa de uma pessoa com deficiência. Rafael sentiu a raiva subir, mas tentou manter a calma. Maurício disse isso? Ele está preocupado com suas escolhas pessoais. E honestamente, eu também estou. As minhas escolhas pessoais? Carlos suspirou, claramente desconfortável. Olha, Rafael, você é um bom funcionário, mas essa empresa tem uma imagem a manter. Temos clientes importantes, parceiros de negócios. E o que isso tem a ver com minha vida pessoal? Tem tudo a ver quando você representa a empresa, quando se associa com situações que podem gerar constrangimento. Rafael não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Situações? Está falando de uma pessoa, Carlos. Uma pessoa incrível que merece respeito. Eu entendo sua caridade, mas existe uma diferença entre fazer o bem e se envolver de forma íntima com pessoas que têm limitações. Isso pode refletir mal na empresa. As palavras foram como um soco no estômago de Rafael. Você está me demitindo por ter uma amiga que utiliza cadeira de rodas? Não estou te demitindo. Estou te dando uma chance de reconsiderar suas prioridades. Afaste-se dessa situação e tudo volta ao normal. Rafael ficou em pé, sua decisão tomada. Carlos, em 10 anos trabalhando aqui nunca faltei. Sempre entreguei tudo no prazo. Sempre fui dedicado. Mas se minha amizade com uma pessoa honesta e corajosa é problema para vocês, então eu não pertenço mais a este lugar. Rafael, não seja precipitado. Não sou eu que está sendo precipitado. Podem ficar com o emprego. Eu fico com minha dignidade. Rafael saiu da sala, limpou sua mesa sob os olhares curiosos dos colegas e foi embora. Maurício tentou se aproximar, mas Rafael passou direto por ele sem dizer uma palavra. Quando chegou em casa mais cedo que o normal, Rebeca estranhou. Papai, por que você voltou cedo da escola? Quer dizer, do trabalho? Tive alguns problemas lá, princesa. Mas não se preocupe, vamos dar um jeito. Problemas por causa da Cecília? Rebeca perguntou com a intuição aguçada das crianças. Rafael se ajoelhou na altura dela. Como você sabe? Porque as pessoas más sempre fazem problemas para pessoas boas. Minha professora disse que é assim que o mundo testa se somos corajosos de verdade. Rafael abraçou a filha, admirado mais uma vez com sua sabedoria. Sua professora está certa. Então, somos corajosos? Somos sim. Algumas horas depois, Cecília chegou para o jantar que haviam combinado. Rafael hesitou em contar o que aconteceu, mas ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Rafael, você parece preocupado. O que houve? Rebeca respondeu antes dele. Papai perdeu o trabalho porque é amigo da senhora. Rebeca! Rafael tentou amenizar, mas o estrago estava feito. Cecília ficou pálida. Como assim perdeu o trabalho? Rafael contou toda a conversa com Carlos, tentando minimizar, mas Cecília ficou devastada. Meu Deus, Rafael, isso é minha culpa. Não é não, ele disse firmemente. É culpa de pessoas preconceituosas que não conseguem enxergar além das próprias limitações. Mas você tem uma filha, tem responsabilidades. Como vai pagar as contas? Vou dar um jeito, sempre dei. Cecília cobriu o rosto com as mãos. Eu sabia que isso ia acontecer. Sempre acontece. Eu destruo a vida das pessoas só por existir. Não fala isso! Rebeca se aproximou indignada. Você não destruiu nada. Foram aqueles homens ruins que destruíram. Rebeca tem razão. Rafael concordou. Você não pediu para ser tratada mal. E eu não me arrependo de ter te defendido. Mas agora você está sem trabalho. E daí? Vou arrumar outro. Um lugar onde não tenham problema com minhas amizades. Cecília ficou quieta por alguns minutos, pensativa. Depois, respirou fundo. Rafael, posso te fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Você disse que trabalha com informática, certo? Sistemas, programação. Sim, por quê? Antes do acidente, eu tinha alguns contatos no ramo empresarial. Pessoas que talvez ainda confiem no meu julgamento profissional, independente da cadeira de rodas. Rafael franziu a testa. Não entendi. E se montássemos uma empresa juntos?
Você com a parte técnica, eu com os contatos comerciais? Cecília, não precisa fazer isso por pena. Não é pena, ela interrompeu. É uma oportunidade real. Você tem talento, eu tenho contatos. Podemos fazer dar certo. Mas eu não tenho dinheiro para investir. Eu tenho algumas economias. Antes do corte da família, consegui guardar um pouco. E conheço pessoas que podem nos ajudar com financiamento. Rafael hesitou. Você mal me conhece. Como pode confiar em mim para uma sociedade? Cecília sorriu pela primeira vez desde que chegou. Porque você perdeu o emprego me defendendo. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. E eu posso ajudar também. Rebeca se ofereceu. Posso fazer desenhos para a empresa. Os três riram. E pela primeira vez Rafael sentiu que talvez aquela situação ruim pudesse se transformar em algo bom. Você tem certeza disso? Ele perguntou para Cecília. Tenho. Aliás, já tenho até um primeiro cliente em mente. Quem? Lembra que eu falei que minha família tem empresa? Bem, eles sempre terceirizaram a parte de TI. E eu sei exatamente quais são os problemas que enfrentam. Rafael começou a se animar. Que tipo de problemas? Sistema de gestão defasado, segurança digital precária, processos manuais que poderiam ser automatizados. Coisas que você provavelmente resolve dormindo. E você acha que eles contratariam a gente? Cecília sorriu com uma confiança que Rafael não havia visto nela antes. Vão contratar, principalmente quando descobrirem que posso oferecer soluções que nenhum concorrente conhece. Como assim? Porque eu conheço a empresa por dentro. Sei exatamente onde estão os pontos fracos. Rafael percebeu que havia algo mais na voz de Cecília. Uma determinação nova, quase vingativa. Cecília, que empresa é essa da sua família? Ela olhou diretamente nos olhos dele. Silva Empreendimentos, uma das maiores construtoras do estado. Rafael quase engasgou. Silva Empreendimentos? Aquela que constrói os prédios de luxo no centro da cidade? Exatamente. Comandada pelo meu querido pai, Eduardo Silva. A informação mudou completamente a perspectiva de Rafael sobre quem era Cecília. Ela não era apenas uma jovem abandonada pela família. Era herdeira de um império empresarial. Mas se sua família tem tanto dinheiro, por que você está passando dificuldades? Porque eles me cortaram completamente quando me recusei a me esconder. Mas esqueceram de um detalhe importante. Que detalhe? Eu ainda tenho direito legal à herança. E mais importante, eu sei todos os segredos da empresa. Rafael sentiu um frio na barriga. Pela primeira vez, percebeu que talvez houvesse muito mais por trás da história de Cecília do que ela havia contado. Que tipo de segredos? Cecília sorriu, mas havia algo sombrio naquele sorriso. Segredos que podem destruir a reputação deles. Ou nos fazer muito ricos. Naquele momento, Rafael entendeu que sua vida havia mudado para sempre. E que talvez tivesse se envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. A pergunta inocente de Rebeca na padaria havia desencadeado uma cadeia de eventos que estava apenas começando. E o verdadeiro jogo estava prestes a começar. Uma semana havia se passado desde que Rafael e Cecília decidiram formar a sociedade. Eles estavam no pequeno escritório improvisado no apartamento dele, trabalhando na proposta para a Silva Empreendimentos, quando o telefone de Cecília tocou. Ela olhou para a tela e empalideceu instantaneamente. É meu pai. Ela sussurrou, a voz tremendo. Você não precisa atender. Rafael disse suavemente. Preciso sim. Faz meses que ele não liga. Deve ser algo importante. Com as mãos trêmulas, Cecília atendeu. Alô, pai. A voz que saiu do telefone era tão alta que Rafael conseguiu ouvir cada palavra venenosa. Cecília, que palhaçada é essa que estou ouvindo? Você andando pela cidade com um homem e uma criança fazendo escândalo? Pai, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você está constrangendo nossa família ainda mais? Não bastava a situação da cadeira. Agora você tem que se associar com gente de baixo nível? Rafael sentiu o sangue ferver, mas Cecília fez um gesto para ele ficar quieto. Eles são meus amigos, pai. Pessoas boas que me tratam com respeito. Respeito? Cecília, você perdeu a noção da realidade? Esse homem está se aproveitando de você. Nenhum homem decente se interessaria por uma mulher na sua condição. As palavras foram tão cruéis que Cecília começou a chorar silenciosamente.
Rafael não aguentou mais. Me dá o telefone, ele disse, estendendo a mão. Rafael, não! Cecília tentou protestar. Me dá. Com relutância, ela entregou o aparelho. Senhor Eduardo, aqui é Rafael. Ah, então você é o aproveitador. Escuta aqui, moleque. Não, o senhor é que vai me escutar. Sua filha é uma das pessoas mais corajosas e inteligentes que já conheci. Se o senhor não consegue enxergar isso, o problema é seu, não dela. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Sabe com quem está falando? Estou falando com um pai que abandonou a filha quando ela mais precisava. E isso diz tudo sobre quem o senhor realmente é. O silêncio do outro lado foi longo e pesado. Quando Eduardo voltou a falar, sua voz estava carregada de uma raiva fria. Muito bem. Já que vocês querem brincar de família feliz, vamos ver por quanto tempo isso dura. Cecília, você tem 1 hora para estar na minha casa. Sozinha. Pai, eu não vou... Vai sim. Porque se não vier, vou garantir que seu namoradinho nunca mais consiga trabalho em lugar nenhum desta cidade e que a filha dele seja rejeitada em todas as escolas particulares. A ameaça atingiu Rafael como um soco. Eduardo não estava apenas atacando ele, estava mirando em Rebeca. Você não faria isso, Cecília disse, mas sua voz revelava incerteza. Teste-me. 1 hora, Cecília, e venha preparada para uma conversa definitiva sobre seu futuro. A ligação foi encerrada abruptamente. Cecília ficou olhando para o telefone como se fosse uma cobra venenosa. Rafael, sinto muito. Ele não pode fazer o que disse, pode? Rafael conhecia a reputação da Silva Empreendimentos. Eduardo Silva tinha contatos em toda a cidade, influência política e econômica. Infelizmente pode sim. Então eu vou. Não posso deixar que prejudique você e Rebeca por minha causa. Não vai não, Rafael disse firmemente. Vamos juntos. Ele disse para eu ir sozinha. E desde quando você obedece ordens de quem te abandonou? Cecília olhou para ele, tocada pela lealdade, mas balançou a cabeça. Rafael, você não conhece meu pai. Ele é capaz de cumprir as ameaças. E você acha que vou deixar você enfrentar isso sozinha? Nesse momento, Rebeca chegou da escola, percebendo imediatamente a tensão no ambiente. O que aconteceu? Por que a Cecília está chorando? Rafael se ajoelhou na altura da filha. Lembra que falamos sobre pessoas más que tentam separar pessoas boas? Lembro. Bem, uma dessas pessoas más está tentando afastar a Cecília de nós. Rebeca franziu a testa, processando a informação. É o papai dela? É. Mas pais não fazem isso. Pais protegem os filhos. Alguns pais são diferentes, princesa. Alguns se esquecem de como amar. Rebeca se aproximou de Cecília e segurou sua mão. Não vai, Cecília. Fica aqui com a gente. Não é tão simples assim, pequena. É sim. Meu papai sempre diz que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem cuida da gente quando precisamos. As palavras da criança fizeram Cecília chorar ainda mais, mas eram lágrimas de gratidão misturadas com desespero. Rebeca tem razão, Rafael disse. Você não está sozinha nisso. Somos uma equipe agora. Mas e se ele realmente prejudicar vocês? Nunca me perdoaria. E você acha que nos perdoaríamos se deixássemos você enfrentar isso sozinha? Rafael retrucou. Cecília ficou em silêncio por alguns minutos, pesando as opções. Finalmente, respirou fundo. Está bem, vamos juntos. Mas se a situação ficar feia, vocês saem de lá imediatamente. Combinado, Rafael mentiu, sabendo que nunca abandonaria ela. 1 hora depois, estavam parados em frente ao portão da mansão Silva. A propriedade era impressionante. Muros altos, jardins impecáveis, uma casa que mais parecia palácio. Rafael nunca havia se sentido tão pequeno fisicamente, mas nunca estivera tão seguro moralmente. Última chance de mudarem de ideia, Cecília disse antes de tocar a campainha. Nunca. Rebeca respondeu com a determinação feroz de uma guerreira de 8 anos. Quando o portão se abriu, um funcionário os conduziu até a sala principal. Eduardo Silva os esperava como um rei no trono, impecavelmente vestido, emanando poder e arrogância. Ao seu lado, uma mulher loira e gelada que só podia ser a mãe de Cecília. Então você trouxe seus amiguinhos, Eduardo disse com desdém, nem se levantando para cumprimentá-los. Papai, mamãe, estes são Rafael e Rebeca. Que situação constrangedora.
a mãe murmurou, olhando para eles como se fossem algo que o gato havia trazido de fora. Senhor Eduardo, Rafael disse, tentando manter a educação. Podemos conversar civilizadamente? Civilizadamente. Eduardo riu sem humor. Você invade minha casa, corrompe minha filha e quer falar de civilidade? Ninguém corrompeu ninguém, Rebeca disse alto, fazendo todos olharem para ela. A Cecília é nossa amiga e vocês são muito ruins com ela. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Eduardo olhou para a criança com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Que criança desrespeitosa, a mãe de Cecília comentou. Desrespeitosa é quem abandona a filha quando ela mais precisa, Rafael respondeu, sua paciência se esgotando. Eduardo se levantou lentamente, sua presença intimidadora preenchendo a sala. Muito bem, já que querem jogar duro, vamos às cartas na mesa. Cecília, você tem duas opções. Ou corta a relação com essa gente e aceita se mudar para a casa que oferecia em outra cidade, ou arca com as consequências. Tá, que consequências? Cecília perguntou, embora já soubesse que não gostaria da resposta. Primeiro, vou garantir que seu namoradinho nunca mais consiga emprego em qualquer empresa desta cidade. Segundo, vou processar ele por exploração de pessoa vulnerável. Terceiro, vou usar minha influência para que a filha dele seja rejeitada em todas as escolas particulares. Rafael sentiu o mundo girar. As ameaças eram reais e específicas demais para serem blefe. E quarto, Eduardo continuou com um sorriso cruel. Vou contar para toda a sociedade como minha filha se envolveu com um aproveitador que quer explorar nossa fortuna familiar através dela. Isso não é verdade, Cecília explodiu. Não importa se é verdade. Importa em quem as pessoas vão acreditar. Em mim, um empresário respeitado? Ou num técnico em informática desempregado? A crueldade calculada de Eduardo era impressionante. Ele havia planejado cada palavra para causar máximo dano. Pai, como você pode ser tão cruel? Não sou cruel, sou prático. Você é minha filha. E não vou deixar que se destrua ainda mais do que já se destruiu. Ela não se destruiu, Rebeca gritou, não aguentando mais. Vocês que são destruídos por dentro. Eduardo olhou para a criança com uma expressão perigosa. Controle sua filha antes que eu faça isso por você. Foi a gota d'água para Rafael. Ele se posicionou protetor na frente de Rebeca. Não se atreva a falar assim com minha filha. Ou o quê? Vai me bater? Vá em frente. Daí tem um motivo para te prender por agressão. Rafael percebeu que estava numa armadilha perfeitamente planejada. Eduardo queria provocá-lo. Queria que ele perdesse a compostura. Não vou te dar esse prazer, Rafael disse, controlando-se com esforço sobre-humano. Que pena. Então vamos ao que interessa. Cecília, sua decisão. 5 minutos. Cecília olhou para Rafael e Rebeca, depois para os pais. Naquele momento, Rafael viu algo mudar nos olhos dela. Uma determinação fria, calculada. Está bem, pai. Aceito suas condições. O coração de Rafael despencou. Cecília, mas com uma pequena modificação. Ela continuou, e havia algo perigoso em sua voz. Eu me afasto deles, mas não saio da cidade. E em troca, você vai me dar algo. Eduardo sorriu, achando que havia vencido. O quê? Acesso completo aos arquivos financeiros da Silva Empreendimentos. Afinal, como sua única herdeira, tenho o direito de saber como anda o patrimônio da família. A expressão de Eduardo mudou completamente. Por que você quer isso? Cecília sorriu, e pela primeira vez Rafael viu de onde ela havia herdado a capacidade de ser cruel. Porque talvez seja a hora de eu assumir meu lugar na empresa familiar. Já que estou sendo forçada a me afastar das únicas pessoas que me deram carinho, pelo menos vou garantir meu futuro financeiro. Eduardo e sua esposa trocaram olhares preocupados. Havia algo naqueles arquivos que eles não queriam que Cecília visse. Isso pode ser discutido depois. Eduardo tentou protelar. Não. É agora ou nunca. Aceita minhas condições ou eu saio daqui com eles e nunca mais volto. Rafael percebeu que Cecília tinha um plano. Algo que ela não havia compartilhado com ele. E pelos rostos pálidos dos pais, esse plano os assustava muito. A verdadeira guerra estava apenas começando. Eduardo Silva observou a filha com uma mistura de surpresa e cautela. Em todos os anos desde o acidente, nunca havia visto aquela determinação fria nos olhos de Cecília.
Havia algo diferente ali, algo que o preocupava profundamente. Os arquivos financeiros, ele repetiu lentamente. Por que exatamente você quer isso? Porque sou sua única herdeira legal, pai. E talvez seja a hora de eu entender melhor o patrimônio da família que tanto se preocupa com a reputação. A mãe de Cecília, até então silenciosa, se intrometeu nervosa. Querida, isso são assuntos complicados de negócios. Você não entende dessas coisas? Não entendo. Cecília riu sem humor. Formei-me em administração antes de fazer fisioterapia. Lembram-se? Ou esqueceram isso também junto com todo o resto sobre mim? Rafael observava a dinâmica familiar com fascínio e preocupação. Havia camadas naqueles relacionamentos que ele estava apenas começando a compreender. Cecília, não precisa fazer isso, ele disse baixinho. Preciso sim, ela respondeu sem tirar os olhos do pai. Então, pai, aceita minha proposta ou não? Eduardo trocou um olhar preocupado com a esposa. Havia segredos naqueles arquivos, Rafael percebeu. Segredos que eles temiam que viessem à tona. Está bem, Eduardo disse finalmente. Você terá acesso aos arquivos. Mas em troca, quero sua palavra de que se afastará definitivamente dessas pessoas. Papai, Cecília fingiu indignação. Como pode chamar meus amigos de essas pessoas? Você sabe muito bem o que quero dizer. Cecília olhou para Rafael e Rebeca com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Está bem, aceito. O coração de Rafael despencou. Depois de tudo que haviam vivido juntos, ela realmente ia escolher a família que a havia abandonado? Cecília, ele tentou falar. Rafael, talvez seja melhor mesmo. Minha família tem razão. Eu só trago problemas para vocês. Rebeca se soltou da mão do pai e correu até Cecília. Não fala isso. Você não traz problemas. Você traz alegria. As palavras da criança fizeram os olhos de Cecília se encherem de lágrimas, mas ela se manteve firme. Desculpe, pequena. Às vezes os adultos precisam fazer escolhas difíceis. Eduardo sorriu, satisfeito. Ótimo. Então está decidido. Cecília terá acesso aos arquivos amanhã de manhã, e vocês nunca mais se aproximarão dela. Esperem, Rafael disse. Algo não estava certo. Como sabemos que o senhor vai cumprir sua parte? Porque, diferentemente de vocês, eu tenho palavra. Eduardo respondeu com desdém. Foi então que Cecília fez algo inesperado. Ela sorriu. Um sorriso frio, calculado, que fez Rafael perceber que havia muito mais acontecendo ali do que ele entendia. Na verdade, pai, há uma pequena mudança de planos. Eduardo franziu a testa. Como assim? Cecília tirou o celular do bolso e mostrou a tela para todos. Havia uma gravação em andamento. Vocês acabaram de confessar gravado que estão me chantageando para me afastar das únicas pessoas que me trataram com dignidade e que vão usar influência política e econômica para prejudicar um homem honesto e uma criança inocente. O sangue sumiu do rosto de Eduardo. Você nos gravou? Gravei tudo, desde o momento que entramos aqui. Inclusive as partes onde vocês chamaram uma criança de 8 anos de desrespeitosa e ameaçaram destruir o futuro dela. A mãe de Cecília ficou lívida. Cecília, apague isso agora. Não vou apagar nada, mãe. Aliás, essa gravação já está sendo enviada automaticamente para uma conta de armazenamento em nuvem. Tecnologia moderna, vocês sabem como é. Rafael começou a entender o plano de Cecília. Ela não estava se rendendo. Estava preparando uma armadilha. O que você quer? Eduardo perguntou, sua voz perdendo toda a arrogância anterior. Quero justiça, pai. Quero que vocês parem de me tratar como uma vergonha da família. E quero que deixem meus amigos em paz. E se não fizermos? Cecília mostrou o celular novamente. Então essa gravação vai parar nas mãos de todos os jornalistas da cidade. Imaginem as manchetes. Empresário bilionário ameaça criança para chantagear filha com deficiência. O silêncio que se seguiu foi tenso e pesado. Eduardo percebeu que havia subestimado completamente a filha. Você está nos chantageando, ele disse baixinho. Estou usando as mesmas táticas que vocês usaram comigo. A diferença é que minha causa é justa. Rebeca olhava para tudo com os olhos arregalados, tentando entender a complexidade da situação adulta que se desenrolava. Cecília é muito inteligente.
Ela sussurrou para Rafael, que assentiu admirado. Então, Cecília continuou, vamos renegociar os termos. Primeiro, vocês nunca mais vão ameaçar Rafael ou Rebeca. Segundo, vão me dar acesso total aos arquivos financeiros da empresa. Terceiro, vão me recolocar no testamento como herdeira legítima. E quarto, vão me tratar com o respeito que mereço como filha de vocês. E se concordarmos? A mãe perguntou trêmula. Então a gravação fica guardada comigo como garantia de que vocês cumprirão sua palavra. Eduardo estava encurralado e sabia disso. Você aprendeu bem demais nossas táticas. Aprendi com os melhores, Cecília respondeu sem emoção. Então temos um acordo? Eduardo olhou para a esposa, que assentiu rapidamente. Eles não tinham escolha. Temos, ele disse entre dentes. Ótimo. Agora sobre aqueles arquivos que mencionei, eu gostaria de vê-los hoje mesmo. Hoje, mas já é tarde. Pai, vocês acabaram de ameaçar uma criança de 8 anos. Acham que me importo com o horário? Eduardo suspirou pesadamente e se levantou. Venham. Os arquivos estão no meu escritório. Enquanto caminhavam pelos corredores da mansão, Rafael se aproximou de Cecília. Você planejou tudo isso desde o começo? Ele sussurrou. Desde o momento que meu pai ligou. Ela respondeu baixinho. Eu conhecia as táticas dele. Sabia exatamente como ele reagiria. Por que não me contou? Porque precisava que suas reações fossem genuínas. Se soubesse do plano, poderia ter entregado sem querer. Rafael balançou a cabeça impressionado. Você é mais esperta do que eu imaginava. Tive bons professores. A adversidade ensina muito. No escritório, Eduardo abriu um cofre eletrônico e retirou várias pastas. Colocou tudo sobre a mesa com relutância evidente. Aqui estão, ele disse, todos os arquivos financeiros dos últimos 5 anos. Cecília começou a folhear os documentos, sua expressão mudando gradualmente conforme lia. Rafael viu surpresa, depois indignação, depois algo que parecia horror. Meu Deus, ela murmurou. Pai, o que vocês fizeram? Cecília, não! Ela explodiu. Não tentem se explicar. Isso aqui é imperdoável. Rebeca se aproximou preocupada. Cecília, o que você achou? Cecília olhou para a criança, depois para Rafael, com lágrimas nos olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva pura. Rafael, você lembra quando eu disse que conhecia os pontos fracos da empresa? Lembro. Bem, acabei de descobrir que são muito piores do que imaginava. Eduardo tentou se aproximar. Cecília, esses documentos são confidenciais. Confidenciais? Ela riu com amargura. Pai, isso aqui não é confidencial. É ilegal. A palavra caiu como uma bomba no escritório. Rafael sentiu um arrepio na espinha. Como assim ilegal? Ele perguntou. Cecília segurou um dos documentos. A Silva Empreendimentos tem usado materiais de construção abaixo do padrão de segurança nos últimos 3 anos. Subornado fiscais, falsificado laudos técnicos e pior. Ela parou olhando para outro papel. Pior o quê? Rafael insistiu. Eles construíram um hospital infantil no ano passado.